Bem, meus queridos, como a gente estava conversando então sobre a divisão na França pré-revolucionária, ela se parece um pouco com a medieval, na época do feudalismo, né? A única diferença entre as duas é que elas eram divididas sobre o Estado. O primeiro Estado, então, ficava com o clero na base, superior, na ponta. A segunda, então, era a nobreza, que era o segundo estado, e no terceiro estado, então, lá abaixo da pirâmide, estavam os camponeses e os servos, essa divisão social. Porém, quem mantinha essa base social, essa base econômica, é claro, sabemos então que eram os camponeses e os servos. Esses camponeses eram aqueles que eram a burguesia, eram camponeses que tinham um pouco mais de dinheiro. Os servos, a gente sabe então que era o povo, mas que trabalhavam, que regiam toda essa base da pirâmide social, era essa última base que compunha, Esse era o verdadeiro pilar. Porque o clero era aqueles que eram parte da nobreza do clérigo, dos papas, dos bispos, E a nobreza a gente sabe que eram os reis e os outros cargos que compunham ali todo esse reinado estabelecido pelo rei. E esses aí, infelizmente, eles só tiravam a fortuna, o dinheiro de dentro da França, economicamente. A França, então, era mercantilista no século XIV, século XVII, e só que com o tempo esse mercantilismo, esse comércio foi se enfraquecendo devido à Guerra dos 7 Anos. Eles perderam e enfraqueceram por causa dos gastos, as despesas com a guerra, despesa com luxo, com festa. Isso acabou enfraquecendo. Pois bem, houve então um conselho, um conselho geral que se reuniu. Esse conselho então fazia parte, toda a base da pirâmide era chamada, dessa reunião se dava o nome de Conselho Geral. Eles se reuniram então para arrumar uma estratégia, para saber como iria funcionar então, como que eles poderiam sair, já estavam com a visão lá na frente que provavelmente eles teriam que fazer uma mudança na estrutura econômica, de como arrecadar mais impostos para que a França não viesse então cair em decadência, entrasse em falência. E ficou decidido entre eles, nesse conselho, que o primeiro estado e o segundo estado, eles iam tirar impostos dos seus ganhos, dos seus gastos, dos seus lucros, porque eles ainda tinham economicamente fazendo negócios com a Inglaterra, e enfim, outros países mercantilistas. Porém, eles ainda precisavam de mais impostos para restabelecer a despesa do luxo que eles tinham. E o que eles fizeram então foi estabelecer entre isso o primeiro e o segundo estado, porque eram os que tinham mais dinheiro na época, mais lucros, que era o clero, e era a nobreza, primeiro e segundo estado. E o que aconteceu? Entre eles se desentenderam, foi uma vergonha, não entraram em acordo, e enfim, chamaram então uma outra Assembleia Geral, que compunha então as 3 bases dessa pirâmide, e essas 3 bases não entraram novamente num acordo, porque o terceiro estado então queria reivindicar algo para eles que o nobre não concordava, eles queriam participar das leis, participar dos lucros, participar economicamente das estratégias, e é claro que eles não permitiriam, Então eles não entraram num consenso. O que aconteceu com tudo isso? Eles então se tornaram revolucionários, Eles pegaram e tomaram a Bastilha, e reuniram-se então para derrubar a Bastilha, porque a Bastilha era um grande templo, era um espaço onde o rei, onde ele tinha um grande poder econômico, onde era um lugar onde ele tinha as suas saídas de campo, e era muito importante para ele. Depois de um tempo, eles foram ali então, tomaram essa Bastilha, derrubaram e proclamaram-se então autoridades sobre a França. Bem, continuaremos então no próximo vídeo, fique atento, voltamos já.